Boa noite, pessoal. Para quem já chegou, estou adicionando o Eduardo aqui para participar dessa live aqui com a gente. Enquanto isso, outras pessoas vão entrando. E o Eduardo já, logo já vai entrar aqui com a gente. Fala, Eduardo. Tudo bom, meu amigo? Tudo certo? Boa noite. Boa Estou noite. ajustando aqui as eliminações. Deixa eu ajustar também, porque sempre que começa a live em 2, ganha uma aproximação maior do que a gente imagina, né? Verdade. Agora já tá ficando bom. Tudo bem, Eduardo? Tudo certo, graças a Deus. Que bom, cara. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por mais uma parceria aí junto com a gente de estar conduzindo essa live, conversar um pouquinho com o pessoal sobre tributação para infoprodutores, que acho que é um tema bem constante aí no desafio deles. Exatamente, cara. E com certeza estamos aí para poder ajudar. Show de bola, cara. Eduardo, primeiro, acho que antes da gente começar, vou até para pessoas que estão entrando aqui, dos nossos seguidores que não te conhecem, pessoas também aí que te seguem que ainda não conhecem a Tripé. Vou contar um pouquinho primeiro quem que é a gente, o que a gente faz, e aí vou, claro, querer ouvir um pouquinho de você para a gente, para o pessoal te conhecer também um pouco, tá? Claro. Então vamos lá. Primeiro, o que é o Tripé Lab? O Tripé Lab é uma plataforma para a comercialização e criação de infoprodutos, né? Então, de cursos online, de e-books e outros produtos digitais aí que cada vez estão crescendo mais nesse mercado. Acho que um grande diferencial que a gente traz, de fato, é esse apoio na criação do produto, né? Muitas pessoas estão entrando nesse mercado, não sabem ainda muito bem como atuar, e a gente preparou um guia muito interessante, um guia muito prático de como elaborar esse produto, como aumentar a sua audiência, como de fato colocar isso para comercializar e passar, claro, a ganhar dinheiro, o que muitas vezes é no início uma renda extra para as pessoas e depois elas começam a perceber o potencial que isso tem. Então, para quem já entrou por aí e ainda não conhece, convido muito a acessar o link da nossa bio, conhecer um pouquinho mais na nossa homepage, fazer o cadastro, é gratuito. Então, eventualmente, se ainda tem medo, se vai começar, se não vai, poxa, o cadastro é gratuito, você aprende o que deve ser feito, faz isso da melhor maneira possível e você só é cobrado, claro, depois de uma venda que você realizar. Então, antes de você vender alguma coisa, nada vai ser cobrado. Então, acho que é interessante as pessoas que estão aí nos ouvindo saber disso. E eu queria conhecer um pouquinho mais do Grupo Result, Eduardo. Eu não, né? Já conheço um pouco, mas o pessoal que está nos assistindo aqui. Não, legal, maravilha. Eu sou o Eduardo Sodré, sou contador responsável pelo Grupo Result. Nós prestamos assessoria contábil digital, que é aquela assessoria contábil onde nós ainda conseguimos ser consultivos e estamos mais presentes na vida do empresário, né? E nós podemos, com a tecnologia, atender o cliente com maior escala, mas também com maior proximidade, tá? Então, acho que esse é o nosso principal diferencial. Eu também sou, né, um iniciante produtor digital, que foi onde eu encontrei a Tripé, e iniciamos essa parceria, estamos começando a construir essa parceria. Tem um canal do YouTube, né, Me Explica Contador, se vocês quiserem clicar na minha bio também tem esse link, lá tem conteúdo gratuito e também estamos atendendo
há outros infoprodutores também na contabilidade, que é um mercado realmente que cada vez fica mais carente de uma assessoria contábil especializada, né? Assim como surgiram-se várias contabilidades especializadas em medicina, em ramos de transporte, entre outros, o infoproduto ele ganhou uma força muito grande e com isso, quanto mais dinheiro esse segmento movimenta, mais os olhos do fisco estão sobre esse profissional, que até então não existia, né, essa profissão. Então, você precisa ter uma contabilidade especializada. Nós atendemos a todo o Brasil com o coworking incluso dentro dos nossos honorários. Nós conseguimos dar um atendimento bem especializado e, com certeza, né, fazer o que a nossa função, que é fazer com que o empresário, né, aí a gente está falando, né, de empresário infoprodutor, esse empresário venha pagar imposto correto dentro da lei com a menor carga tributária possível, né? Então esse é o nosso principal objetivo e estamos aqui para esclarecer justamente essas dúvidas. Perfeito, muito legal, Eduardo. E gosto que você fala do empresário, cara, porque muita gente muitas vezes vê vídeos, né, do potencial de ganho, dígitos em tantos dias, enfim, e entra para esse mercado sem ter essa visão da profissionalização, né, de olhar de fato como uma empresa, de entender que você é um empreendedor, né, você que está começando nessa carreira, e que isso é necessário. Você tem que ter um bom conhecimento, pelo menos estar ligado desses temas para que você não venha aí a ter prejuízos maiores no futuro, né? Exato. Você, assim, você pode começar, né? Você pode começar, muitas vezes, como pessoa física e tudo mais, mas se você tiver o pensamento de que realmente isso é só uma renda extra e vai ser uma renda extra o resto da vida, realmente você não vai poder desfrutar tudo o que esse mercado tem para oferecer, né? Aí é um desperdício. Com certeza. Com certeza, cara. Então, o que a gente vai falar hoje aqui? A gente preparou uma agendinha, são temas recorrentes que o pessoal comenta bastante. Então, vou passar um pouco para o pessoal para eles já conhecerem sobre o que a gente vai passar aqui hoje e, claro, eventuais dúvidas que eles possam trazer ao longo da nossa conversa. Então, acho que, primeiro de tudo, né, clarificar um pouco quais são modelos tributários, diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, a partir do momento que já sou pessoa jurídica, quais são os modelos e, puxa, quando que eu tenho que estar atento para essas mudanças? Acho que isso é um tema que a gente vai abordar aqui. Segundo, um procedimento adequado para quando eu vou elaborar uma parceria. Então, a gente sabe muito bem que nesse mercado tem parcerias entre coprodutores, produtores. Qual que é o modelo mais correto, né? E que você vai ter uma carga tributária menor, estando, como você disse, regularizado e dentro da lei. E, por fim, acho que de uma forma prática, focando até nas pessoas que estão começando, que é o público que a gente tem mais, que a gente dá mais atenção e que a gente acredita que tem uma crescente maior de pessoas. Qual que é o roadmap, né? Quer dizer, o que eu tenho que estar olhando em cada momento, puxa, desde o momento que eu comecei até o momento de, puxa, fazer a virada para o PJ, o que eu tenho que estar olhando para, de fato, não fazer algo muito rápido, né? Às vezes que não é necessário, que você vai ter um esforço muito grande no começo sem ter necessidade, mas ao mesmo tempo sempre estar de acordo com a lei e, claro, tendo a menor carga tributária possível. Então, acho que para começar, Eduardo, queria só, se você puder explicar um pouquinho para o pessoal aqui que tá nos acompanhando, o que é essa diferença entre carga tributária para pessoa física, pessoa jurídica, e o que é mais aconselhado ali para o infoprodutor? O que são momentos de troca aí dentro desses modelos? Olha, inicialmente, cara, eu acho que a palavra-chave que você usou aí é o momento, tá? Então, se realmente é uma pessoa que está começando, que está ainda desbravando esse mercado de infoprodutos, muitas vezes ele está atuando como isso uma renda informal e como uma renda complementar apenas. Então, muitas vezes não faz muito sentido ele investir na formalização disso como uma PJ, porque os custos e os prejuízos que ele pode vir a ter na PJ acabam sendo maiores, tá? Então, por exemplo, você pode muito bem iniciar esse projeto no seu CPF mesmo. É lógico que você, fazendo isso pelo seu CPF, você é um prestador de serviço autônomo como qualquer outro, como se fosse um pedreiro, como se fosse um jardineiro, alguém que trabalha por conta.
E esse serviço, esses valores recebidos, eles são tributáveis através da alíquota progressiva do imposto de renda, que é uma alíquota que o governo todo ano, uma tabela que o governo todo ano disponibiliza e fala, ó, o trabalhador ou a pessoa física que recebe até R$ 1.903,98 está isento do imposto de renda. A partir desse valorzinho de R$ 1.903,99, você já tem que começar a fazer a sua retenção do imposto de renda. E a partir do momento que você recolhe, que você tenha também acima de um salário mínimo de rendimento, você também já faz jus até o recolhimento do seu INSS como um autônomo. Então, você pode muito bem começar sem se preocupar com formalidades. Porém, se você for pagar de fato o imposto, que isso é devido, você vai somar o rendimento, muitas vezes com trabalho assalariado, muitas vezes com outras fontes de renda, de aluguéis ou qualquer outra fonte de renda que você tenha, vai somar o dinheiro que você recebe como um infoprodutor e você vai, muitas vezes, subir nessa tabela, nessa alíquota do imposto de renda da pessoa física. E aí, exatamente aonde acaba não sendo muito interessante. Porque se a gente está falando que no imposto de renda da pessoa física, a tributação ela vai de 7,5% a 27,5%, a gente está falando de uma pessoa jurídica no Simples Nacional, por exemplo, ela começa com 6% no Simples Nacional. Então, ela começa mais barato do que a primeira alíquota do imposto de renda da pessoa física. Então, só aí a gente já vê que nesse começo ela pode começar, porém, se ela quiser realmente alcançar voos maiores, ter um faturamento maior, realmente ter um lançamento, ter realmente um desenvolvimento maior, ela vai precisar se formalizar antes. Não adianta também, depois que já faturou, abrir o CNPJ, que também não vai resolver. Tem que ter pensado nisso previamente. E essa é justamente a chave. Perfeito. E tem algum valor mágico, Eduardo, do momento que, puxa, claro, eu não tenho outras rendas, né? O infoproduto é a minha renda principal, primária. Tem algum valor mágico que, puxa, eu cheguei nesse faturamento mensal, eu já tenho que estar, já deveria estar no Simples, porque eu já estou pagando mais imposto? Olha, sem fazer muita conta, tá? Hoje, todos os profissionais liberais, pessoa física que eu tenho orientado, eu tenho uma conta muito básica que a gente já coloca de forma bem objetiva mesmo. E hoje eu considero que a partir de R$ 5.000 de faturamento mês, já equilibra todos os custos tributários de uma PJ, porque aí você tem outros custos inerentes, né? Uma contabilidade, os impostos, prolabore, enfim, N custos. E você tem também a tributação da pessoa física progressiva no imposto de renda. Eu posso dizer para você que numa conta básica, que a partir de R$ 5.000 de faturamento mensal, já fica empatado 0 a 0 pessoa física, pessoa jurídica. Ou seja, qualquer real que você receber acima de R$ 5.000 já está mais vantajoso no CPJ. Você já tem uma tributação mais vantajosa na PJ. R$ 5.000, 1 centavo. Perfeito. E nesse caso, o primeiro passo seria esse Simples Nacional, né? Que aí eu já estou pagando uma alíquota menor, como você mencionou, de 6%, e já estou regularizado, já estou podendo crescer nesse sentido, né? Que eu estou já pronto para alçar voos maiores. Sim. O que acontece, né? Nós temos hoje, né, no Brasil, alguns regimes tributários e tem também o regime do microempreendedor individual, o famoso MEI, né? Também tem uma playlist completa lá no meu canal também, falando só sobre isso, fazendo já um pouquinho. Mas a grande questão é a seguinte, há muitas controvérsias se o MEI pode ou não atuar no mercado digital. A confirmação é que algumas atividades você pode sim iniciar como MEI. E se a gente fosse levar em consideração, seria uma categoria inferior ao Simples Nacional. Porque ela tem algumas outras limitações, né? Mas compensação também, a tributação dela basicamente seria R$ 60 por mês e não há nenhum outro imposto para o produtor. Mas quando a gente está falando do produtor, pessoa que faz o vídeo, faz o seu treinamento, grava, hospeda e ele vende diretamente para alguém. Não estamos levando em consideração aí o coprodutor, não estamos levando em consideração a agência de lançamento ou outro profissional de marketing que faça tráfego pago. Eu estou falando realmente da pessoa que produz, tá? Ele pode muito bem começar. Obviamente que o MEI tem um grande limitador, que é o faturamento, que dá 6.750 por mês, uma média de 81 mil no ano. Então, isso para um lançamento, por exemplo, pode ser um impeditivo muito grande. Então,
Por isso que a gente tem que ver, realmente, o MEI é muito para quem está muito embrionário ainda, né, nesse mundo digital. Ele está realmente iniciando muito e está com um faturamento muito baixo, né, está ainda engatinhando para crescimento. E aí ele entraria como MEI. Mas logo em seguida, para as outras opções, né, tanto agência de lançamento, quanto coparticipação, quanto as próprias agências de tráfego, essas hoje eu já não vejo, desde 2018, se não me engano, eu não vejo KINAIs que são permitidos para o MEI que habilitem fazer essa atividade. Então, qualquer outra atividade, eu já considero, eu já oriento, porque, infelizmente, o sistema do MEI ele não tem uma trava, então, se você quiser abrir qualquer MEI em qualquer outra atividade, ele acaba abrindo, mas para atividade fim mesmo, você deveria já optar pelo Simples Nacional, que na tributação do Simples Nacional, sim, você começa em 6% no Simples, né? Na tabela, que também é uma tabela progressiva. Então, essa seria o roadmap, né? Seria o inicial. Sai da pessoa física, abre o MEI, depois do MEI, ou desenquadra esse MEI, vira uma ME normal do Simples, ou já abre uma limitada logo de cara no Simples Nacional, e aí você vai progredindo sempre a sua vida financeira e tributária. Perfeito. E acho que isso, trazendo aqui um pouco mais para o ambiente de negócio, de comercial, aí desse aspecto de infoprodutores, acho que tem uma coisa muito interessante que que a gente sempre recomenda, né? De você fazer os testes do seu produto, ainda que com uma precificação menor ou com um público mais reduzido, para que você tenha uma visão mais concreta em relação ao teu potencial de ganho. Quer dizer, se eu tenho um potencial de ganho que ele é muito alto, que eu já estou testando no mercado, e eu vejo, puxa, tem um produto que eu quero vender ele a R$ 300, mas num primeiro momento estou entrando no mercado, ainda não tenho confiança, né? Não tenho credibilidade. Eu estou colocando esse produto ali a R$ 70, R$ 80. Se eu vejo que isso tem um potencial muito grande, que as pessoas estão se interessando, o feedback está sendo muito alto, já é um alerta amarelo para eu parar para pensar, puxa, meu faturamento pode ser muito maior do que isso. Então já tenho que estar mais resguardado para no momento que isso chegar, eu não ter que correr atrás do rabo, né? Não ter que, puxa, sair correndo para conseguir me resguardar de algum risco tributário que eu possa ter. Faz sentido isso, Eduardo? Com certeza, tá? Porque uma das piores coisas que acontecem é quando, por exemplo, a pessoa começa como MEI e ela excede esse faturamento e há o que a gente chama da exclusão obrigatória, onde a Receita Federal faz a exclusão da empresa do MEI. E quando acontece isso, a legislação fala que você deve retroagir no início do exercício fiscal, tipo assim, desenquadrei agora em abril. A Receita orienta você a retroagir em janeiro e apurar todos o seu faturamento com multa e juros dos seus impostos. Essa é a pior situação que pode ser, porque a pessoa já gastou dinheiro, a pessoa já precificou sem levar em consideração a tributação. Então, um mau planejamento nisso, no meio do caminho, é totalmente prejudicial para a parte financeira desse projeto. E você abrindo também um MEI, já sabendo, vou ter um lançamento meteórico aí, eu vou ter um estrondo aí. A empresa do Simples Nacional, no primeiro ano de atuação, ela também pode ser penalizada se ela tiver já no primeiro mês, né, ou nos primeiros 12 meses, um faturamento também acima do que é permitido pela legislação do Simples Nacional. Então, fazer as coisas para correr atrás do rabo, como você falou, ou mudar o negócio no meio do caminho, é a pior coisa que tem para o empresário. É não pensar antes, não ter uma assessoria contábil antes para orientar nesse sentido. Perfeito. E só para clarificar aqui, muita gente pode não conhecer, esse limite de faturamento do Simples Nacional, Eduardo, qual que é hoje no Brasil? Olha, o Simples Nacional, ele está hoje 4.800.000. Então, é um problema bom para a gente se preocupar. Com certo? certeza. Acumulado nos 12 últimos meses. Então, é um problema bom. Se você está com um lançamento assim, pô, me chama para fazer essa contabilidade, tá ótimo. É um problema bom para a gente se preocupar, tá? Mas o Simples Nacional, ele tem faixas, né? Então, ele começa naquele 6% que eu te falei e vai subindo gradativamente. Então, todo o faturamento do Simples Nacional não é importante somente o teto, né? Mas é importante também saber essas escadas. Porque muitas vezes você postergar um lançamento, você postergar a abertura de um carrinho, pode fazer com que você pague menos imposto dentro da lei. Você está simplesmente postergando o planejamento financeiro e tributário nas datas de abertura
dos seus carrinhos, entendeu? Então é uma Muito coisa bom. interessante que não é muito falada. Muito legal isso. E pensando até nessa visão de planejamento tributário para quem já está alçando voos maiores, né? No momento que, puxa, alcancei esses valores, a gente sabe que no Brasil hoje a gente tem o lucro presumido, o lucro real, né? Como opções aí mais avançadas, vamos assim dizer. Pensando nessa característica de lançamento, Eduardo, teria alguma recomendação maior? Ou, puxa, aqui você pode ter uma alíquota bem menor por trabalhar com lançamentos, quer dizer, momentos de faturamento muito específicos, né? E não algo mais constante ao longo do ano. Existe alguma vantagem, alguma forma de eu conseguir vantagens nesse sentido? Então, a grande questão nesse ponto, se a gente for falar em um lançamento propriamente dito, tá? Porque se você estiver falando alguma coisa mais no perpétuo, aí a gente está falando de um planejamento tributário mesmo recorrente, a gente está falando, por exemplo, de você ter empresas diferentes para produtos. Então, você tem uma esteira de produtos, só que você tem uma empresa para você ir para uma linha, você tem uma outra empresa para você ir para uma outra linha de treinamentos, porque aí você tem o que a gente chama de você segrega as suas receitas e você permanece as duas empresas no Simples com um pagamento de imposto numa faixa menor. Totalmente legal, porque na verdade eu não estou falando para você simular a operação. Estou falando para você realmente, eu abro uma empresa para dar um treinamento X, uma outra empresa para dar um treinamento Y, totalmente dentro da lei. E aí você diminui isso. Só que se a gente estiver falando, tá? Se a gente estiver falando de uma empresa especializada mesmo em lançamentos, o regime tributário propriamente dito, ela não tudo é importante, obviamente, mas a gente teria que estar falando numa formação societária. Uhum. Então, por exemplo, num lançamento eu tenho vários profissionais envolvidos. Só que se eu emitir lá R$ 100.000 de faturamento para aquele lançamento, R$ 100.000 de faturamento, eu emito nota dele, 100%. Emiti nota, paguei imposto. Só que o cara que me prestou serviço de tráfego, ele emitiu nota, ele pagou imposto. O outro que fez tal coisa, a copy fez, pagou, emitiu nota, daquele serviço dele emitiu nota, todo mundo emite nota. Acontece o que a gente chama de bitributação. Ou seja, eu paguei a nota do valor dos 100 mil inteiro que eu faturei para os meus clientes, só que cada pessoa que prestou serviço que fez parte desse projeto acabou emitindo nota junto. Uhum. Então, no caso um planejamento tributário, no caso de lançamento propriamente dito, a gente pode estar falando de uma formação societária chamada SPE, que é uma sociedade de propósito específico. Eu estou abrindo uma empresa, isso era muito comum, olha para você ver como o infoproduto mudou o mercado financeiro também. Uhum. Era muito comum eu montar uma SPE para eu construir uma torre de um apartamento para vender. Terminei de vender todas as torres, a construtora terminou de vender todas as torres e encerra essa SPE. E olha só como o mercado de infoproduto ele veio como uma disruptura mesmo de tudo. Eu posso estar falando, abrir uma SPE, um propósito específico. Vou fazer um lançamento e nesse lançamento eu tenho um profissional A, B e C que vai abrir comigo com aquele propósito. Terminamos de fazer o lançamento, a gente pega, emite a nota dos 100 mil apenas. Isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Encerramos a empresa. Essa seria uma tributação mais inteligente no caso de um lançamento totalmente organizado, né, estruturado, tá? Então, esse seria uma estrutura. Então, a gente está falando de um planejamento societário que envolve diretamente o tributo. Muito legal, muito interessante. E no caso de eu fazer essa SPE, por exemplo, e, puxa, vou fazer um lançamento agora e outro só tô no final do ano, né? Vou fazer outro só no próximo ano. Existe alguma forma, por exemplo, de, puxa, eu deixar esse CNPJ desativado, né? Quer dizer, eu não tô, não desativado, mas eu não estou utilizando ele, né? Não estou emitindo nota, não estou fazendo nada. E só no próximo lançamento eu vou voltar a emitir nota, vou voltar a faturar em relação a esse produto. Isso é algo natural, isso é algo tranquilo de ser feito, né, Eduardo? Olha, a SPE, como o próprio nome dela já diz, ela é singular. Ela foi feita para aquilo, pronto, acabou. Perfeito. Terminei de vender todos os apartamentos, eu tenho que baixar esse CNPJ, prestar as contas para o governo, as obrigações acessórias, toda a tributação, e encerrei. Então, ela é singular. Não seria possível abrir uma empresa, uma SPE, para vários lançamentos. Pelo que eu diria, né, do contexto jurídico. Aí, nesse caso, a gente está falando de abrir uma empresa normal. Então, que a gente ia entrar nesse assunto para falar do coprodutor.
Exatamente. A coprodução, a gente está falando de uma coisa contínua. Uhum. Que pode ser também o mesmo se for o mesmo coprodutor, o mesmo copy, o mesma pessoa que faz tráfego para todos os lançamentos, aí a gente está falando de abrir uma empresa normal, uma sociedade limitada, onde todos são sócios desse negócio Uhum. e vão direcionar os esforços deles para um lançamento, apura-se tudo, distribui lucro, isento do imposto de renda da pessoa física, a empresa foi nativa, no próximo lançamento tem um boom, emite as notas e repete todo o processo. Isso daria muito certo, então, para a coprodução, certo? E apenas para Perfeito. lançamento, apenas para lançamentos que sejam recorrentes com a mesma formação. Que não sei se isso é muito comum, né? Porque sempre você tem um profissional ou outro que você acaba realocando, né? Por causa da disponibilidade. Então, Claro. se for uma formação, é eu, o meu copy, a pessoa que cuida do meu tráfego, tamo junto. Sempre vai ser o mesmo. Abre uma limitada que segue a vida. Legal. Isso para coprodutores é bem interessante, né? Porque muitas vezes eles não sabem como fazer e acaba, puxa, contratando todo mundo PJ, né? E aí você vai ter uma tributação absurda, né? Às vezes quando você analisa, poderia, dependendo do potencial, claro, do lançamento, né? Que vai um pouco no que a gente estava falando anteriormente, do planejamento comercial, planejamento financeiro, puxa, já abre a empresa efetivamente, todos como sócios, e aí isso vai ser muito mais natural, né? Exato, né? Então, a coprodução, né? Porque o que você estava falando é a tributação que a gente conversou. Exato. Se eu professor, eu vou emitir nota 100% para os meus clientes que compraram o meu curso, meu produto digital, e a pessoa que prestou serviço para mim vai emitir nota, é considerado uma bitributação, que a única maneira de você não ter dentro da lei é você fazer montar uma formação societária para isso, né? Adequada para esse momento. E aí, assim, a gente tem, né, a figura desse coprodutor que realmente tem um laço, né, ou tem realmente uma estrutura muito bem como um produtor, e sempre tem esse produto, mas a gente tem também aquele coprodutor que entrou num projeto específico. Nesse projeto específico, tudo depende muito do que é conversado com o cliente, quem está comprando. De repente, você está comprando uma mentoria, uma coisa mais longa, você tem um profissional de uma área qualificada ou outra área qualificada. Se cada um, então, um médico especialista em esportes e um nutrólogo vai fazer um produto digital lá para fazer uma mentoria. Se cada um emitir uma nota referente ao seu valor para uma única pessoa, não tem de tributação. Só que isso faz com que o seu cliente final enxergue o médico X e o médico Y. E aí você pode ter aquela relação, mas beleza, seu cliente, não, eu quero agora só a assessoria do médico Y. Então, você Sim. acaba abrindo o seu jogo. Então, depende muito da estratégia de negócio. Claro, sem dúvida. Muito legal. Um tema aqui da SPE que a gente estava comentando, que me surgiu e acho que pode ser interessante para as pessoas. A gente mencionou de, puxa, abrir a SPE com um propósito específico, como o próprio nome já diz, para realizar um lançamento. Qual que é a complexidade hoje de abrir uma SPE, Eduardo? Isso é tranquilo? As pessoas conseguem fazer, claro, tendo uma assessoria, com certeza isso é muito mais fácil. Mas qual que é a complexidade hoje no Brasil de se abrir essa SPE? Olha, eu diria para você que é até um vídeo aí, um Reels do Fábio Augusto, né? Contrate um contador e deixe ele fazer tudo. Eu posso dizer para você que para a gente é a coisa mais normal do mundo, certo? Então, assim, não tem muita dificuldade, certo? Hoje, todo o processo de abertura, na maioria das juntas do Brasil inteiro, estado de São Paulo em específico, nós temos essa certeza que mas os processos são totalmente digitais. Uhum. Então, dependendo se a pessoa não tiver nenhum bloqueio, nada no seu CPF, que a impeça de ter uma empresa, não há dificuldade nenhuma de abrirmos, fazermos a contabilidade, cumprir as obrigações acessórias e fechá-la, né, eventualmente depois desse lançamento. Então, eu diria para você que para nós, contabilidade, esse é o nosso core, né? Esse é o nosso negócio, então não teria dificuldade nenhuma. O empresário ele tem realmente que ter uma assessoria contábil para fazer. Esse é um diferente do MEI. Esse diferente ele realmente não consegue fazer sem um contador técnico responsável, né? O MEI, a gente sabe muito bem que ele consegue entrar no site lá e ele mesmo fazer. Mas uma ME
normal, uma limitada normal ou uma SPE, ele obrigatoriamente precisaria da assinatura de um contador responsável. Legal, ótimo. Acho que isso vale para as pessoas que eventualmente tiveram algum insight de fazer isso depois aqui da nossa conversa. Poxa, não gasta tempo com isso, né? Vai focar em vender teu produto, vai focar em melhorar teu produto. Tem uma pessoa do teu lado que vai fazer isso, vai te aconselhar da melhor maneira possível e principalmente fazer com que você gaste menos nisso, que a gente sabe que no Brasil é um tema que levanta e derruba empresa tranquilamente, né? Não. Eu vivo isso todo dia, cara. Eu vivo isso todo dia. A pessoa chega aqui falando assim, olha, aconteceu essa tal desgraça. Assim, olha, cara, é tão fácil ter ditado. Vamos fazer direito, tal coisa, e a gente resolve. Com certeza. Eduardo, tem algum caso de infoprodutor, eventualmente, que você já atendeu, ou coprodutor, que tinha uma oportunidade ali muito grande, né, de ganho em cima da alíquota tributária, e que no final do dia, puxa, não tinha essa assessoria, não conseguia tomar a decisão correta e que acabou não perdendo, mas deixando de ganhar um bom dinheiro, né? Teve algum caso que seja interessante, assim, você contar pra gente? Cara, com certeza, tá? Eu tenho, assim como falou, eu tenho alguns clientes nesse segmento também atuam realmente com um lançamento mais, né, mais de um segmento muito específico, então é uma coisa muito pontual dele, realmente consegue ter um resultado expressivo e estava Legal. sendo tributado tudo na pessoa física. Eu acho que essa é a grande questão, né? A pessoa, por medo, por ser um profissional muito bem qualificado numa área de humanas que não tem, né, que não tem que se preocupar muitas vezes com isso, né? Não sem preconceito nenhum, mas é porque realmente a pessoa está voltada, o pensamento dela é totalmente é outra vibe, né? Com E aí certeza. essa pessoa tem que ficar com um computador que é mais, acaba sendo mais analítico. E estava sendo tributado todo na pessoa física. Dependendo da plataforma, né, que você usa, você vai lá e você tem que se preocupar com isso, né, para você fazer o seu recolhimento do seu imposto de renda. E a Receita Federal, ela enxerga tudo que você movimenta, tá? Ela enxerga tudo que você movimenta. Fiz um estudo, existem o cruzamento de pelo menos 37 obrigações acessórias que o governo tem hoje para cruzar as informações de uma pessoa física com pessoa jurídica. Pessoa física com jurídica. Então, imagina 37 informações. Você acha que o governo não enxergou o seu 6 em 7? Impossível, né? E aí, se a gente for fazer a tributação disso na pessoa física, a pessoa estava deixando mais da metade do que realmente ela seria de lucro ali. Na pessoa jurídica, a gente conseguiu fazer um planejamento exatamente conforme eu falei no início. Além de mudar para a pessoa jurídica, a gente ainda fracionou a abertura do carrinho. Entendeu? Então, assim, Uhum. a gente limitou. Porque, pô, Eduardo, eu quero faturar. Cara, você faturou igual quando você trabalha com a sua filha, trabalha carteira assinada. Todo mundo já passou por isso. O cara recebeu um aumento de R$ 50. Aí ele foi ver, mudou a faixa do imposto de renda dele, aquele aumento de R$ 50 que ele ganhou do patrão dele, líquido mesmo, ele não chegou nada. É a Uhum. mesma coisa, cara. O cara fala assim, Eduardo, eu quero faturar muito. Beleza, mas vamos faturar com inteligência. Então, a gente migrou para a pessoa física e fracionou a abertura de carrinho, cara. Só isso já diluiu a alíquota do simples dele, já fez com que ele pagasse menos impostos e ainda por cima tivesse um fluxo de caixa melhor. Puxa, tá Entendeu? vendo? Ter esse tipo de assessoria é muito importante, cara, porque realmente impacta muito em caixa. Para quem trabalha com lançamento, que está aqui nos acompanhando, sabe que caixa é algo extremamente crítico, porque você vai investir para fazer esse lançamento, não investe pouco, esperando um retorno alto ali em relação a isso. Se você não tiver esse fluxo, né, esse planejamento de fluxo de caixa mesmo, consequentemente tributário, cara, você pode ser que fale, não tem aquela força que você queria para o lançamento e você vai sempre se manter pequeno ali, né? Não vai conseguir de fato alçar voos maiores. Sim. Bacana. Voltando um pouco, falando um pouquinho dos coprodutores, quando a gente vai estabelecer uma parceria, por exemplo, de maior prazo, Eduardo, você enxerga na tua visão, né, que é interessante logo desde o primeiro passo já estabelecer um contrato social, já estabelecer uma empresa para aquele fim, né, para que de fato já estejam regularizados. O que seria um bom primeiro passo e como prosseguir nessa coprodução para que ambos tenham o melhor resultado possível nisso?
Olha, eu diria que se você estiver visando apenas questão financeira, com certeza o melhor de tudo é inicialmente você já ter um CNPJ para isso. Porque você vai estar evitando bitributação e vai estar evitando questões trabalhistas entre produtor e coprodutor, né, para não ter uma formalidade. Você Claro. vai estar evitando a bitributação, problemas trabalhistas e vai conseguir evitar também a questão de você não ter uma segurança jurídica em cima daquele material intelectual que você está aplicando ali. Então, essas Uhum. seriam as três coisas. Porém, eu tenho que reforçar, né? Uma pessoa, você vai abrir uma sociedade, é igual, todo mundo assimila um casamento, e é muito parecido mesmo. Então, você não conhece aquela pessoa, se você não tem uma certa interação com aquela pessoa, você não pode simplesmente abrir um contrato do CNPJ. Porque a sociedade limitada, Uhum. aquele finalzinho do nome dela, limitada, significa que as responsabilidades da empresa estão limitadas ao capital social, à empresa. Só que você tem pessoas que vão ter herdeiros, que vão ter cônjuges também, você tem situações que não estão sob o controle das pessoas, você pode ter uma negativação do nome da pessoa física, que vai derrubar o score da pessoa jurídica. Então, eu diria que assim, se a gente for olhar só o financeiro e segurança, já Uhum. abre logo de cara formalizado, contrato social, tudo certo. Agora, se você não conhece essa pessoa, se você não tem realmente uma confiança e você não conhece ela, você deveria seguir alguns passos antes de colocar ela no contrato social. Então, um Perfeito. contrato de parceria de fato, a emissão de notas separadas para evitar a tributação, um contrato de sigilo, né? E aí seria mais uma assessoria jurídica até mesmo para ajudar a coparticipação. Perfeito, muito interessante. A gente fez uma live no mês passado, né? Acho que no começo desse mês, com uma advogada, Ana, que falou bastante sobre esse tipo de contrato teste. Acho que também para quem eventualmente ouviu esse princípio, quer saber um pouquinho mais sobre a parte jurídica da coisa, né? Acho que vale também estar no nosso perfil. Vale bastante a pena esse conteúdo, porque acho que muita gente tem esse tipo de dúvida, né? É, acho que em relação à coprodução e principalmente ao produtor, a gente conseguiu cobrir bastante coisa aqui, Eduardo. Só para a gente fechar ali um pouco de que seriam primeiros passos, enfim, que acho que é o grande público aqui que principalmente nos acompanha, que deve estar aqui nos acompanhando, que eventualmente entrou depois. Comecei minha carreira de infoprodutor, né? Elaborei meus primeiros produtos, ou meu primeiro produto, estou começando a entrar nesse mercado, vou fazer minhas primeiras vendas. Em relação a toda a questão tributária, questão fiscal, o que seria meu primeiro passo e o que eu tenho que estar atento aí em relação aos próximos passos que eu vou dar nessa minha carreira? Primeiro passo, então, você já começou falando, já escolher a Tripé como plataforma, certo? Ótimo. Exatamente. Primeiro passo. Segundo passo, ter uma boa assessoria contábil. Boa. Porque assim, se a pessoa ela não tem uma outra empresa, outro CNPJ aberto, ok? Ela pode muito bem, primeiro passo como produtor, abrir um MEI com atividade de treinamentos. Perfeito. Ok? Porque isso vai habilitar tanto para treinamentos físicos, presenciais, quanto para treinamentos gravados. Então, primeira coisa, vai habilitar ela para ser um MEI com treinamentos. Ok? E aí você tem a sua primeira tributação ali dentro do faturamento do MEI, que é até 6.750 no mês. Se você vê que você vai ter algum lançamento, que você está evoluindo o seu faturamento e você vai passar disso, tenha um controle, né, financeiro para isso, você faz o pedido do desenquadramento antes de exceder o limite de faturamento. Ou você baixa esse MEI e abre uma limitada nova para você poder ter o faturamento no Simples Nacional. Então, abriu como MEI para começar, deu certo, estuda junto com o contador entre você continuar o mesmo CNPJ, apenas desenquadrar do MEI, ou abrir uma limitada logo de cara, que eu particularmente tenho outras coisas que eu gostaria, eu sempre indico você baixar o MEI e abrir uma limitada logo de cara.
Uhum. Porque a limitada você tem o que a gente chama de blindagem patrimonial, né? Eu acho que alguns colegas advogados que estão ouvindo nessa live aqui vão falar que hoje em dia essa parte é um pouquinho controversa, né? Mas a gente ainda tem essa questão da limitada, ainda ter uma certa proteção jurídica, Perfeito. maior do que o MEI que desenquadra, entendeu? E aí, assim, você estaria no Simples Nacional, tributando a faixa alíquota progressiva também do Simples, que começa em 6%. Perfeito. Ótimo. Eu queria aproveitar agora esses minutinhos, ver se tem alguma pergunta de quem está aqui nos acompanhando, eventualmente entrou depois, perdeu alguma parte e que queira saber algum ponto mais específico sobre tributação para infoprodutores e, claro, para coprodutores também, agências de lançamento que estejam aqui acompanhando e que possam ter alguma dúvida. Isso aí. Acho que nenhuma. Aí eu não sei se a gente vai entrar nesse mérito também, mas a gente tem também a questão, né, de comércio exterior, né? Então, Legal. nada impede também de você, na pessoa jurídica, você poder alçar voos de poder vender os seus treinamentos em outra língua, né? Ou para pessoas que estejam fora do Brasil, né? Então, isso também, na pessoa física, você já não teria tanto benefício fiscal quanto você tem na pessoa jurídica, né? Existem algumas isenções para serviços prestados para o exterior. Então, é mais uma coisa que é um diferencial de você ser um produtor com, né, um conhecimento tributário nessa área. Muito bom, muito bom. Porque tem muita gente cada vez mais, ainda mais mercado de Portugal. Já tem cliente nosso que mora em Portugal, né? E isso acaba sendo um fator bem determinante, né? Acho que é legal até a gente falar um pouquinho sobre isso. Se eu sou pessoa física, em relação à diferença com a pessoa jurídica, qual que é a grande diferença ali em termos de alíquota? Vai ser igual para o mercado nacional ou para o mercado internacional, para o mercado exterior? Isso tem uma diferença de alíquota, Eduardo? Então, primeiramente, a gente tem que saber, quando a gente está falando de pessoa física, né, no comércio exterior, primeiro a gente tem que saber se existem alguns acordos laterais e unilaterais, bilaterais ou unilaterais entre países, né? Então, Brasil e Japão, Brasil e Portugal, existem alguns acordos laterais, bilaterais e unilaterais, onde até X reais não é tributado. Mas acima Perfeito. disso, já começa a ser tributado a alíquota progressiva do imposto de renda. A mesma que a gente falou até então. Uhum. Na pessoa jurídica, segue as regras do Simples Nacional normal, certo? E na apuração de impostos, alguns desses tributos federais são descontados na apuração do Simples. Então, já é uma redução maior ainda nessa carga tributária. Bacana. Então, a Muito pessoa jurídica interessante. ainda assim tem mais um benefício. Legal. Bem interessante. Acho que para quem deseja alçar voos aí, ganhar em euro, ganhar em dólar, que acho que ainda mais no contexto atual está valendo muito a pena, né? Acho que é bom tá ligado nesse tipo de dica aqui que a gente está passando. Pessoal, acho que em relação ao conteúdo que a gente tinha planejado, é isso. Eduardo, se surge mais alguma coisa que eventualmente a gente não cobriu e que vale a pena a gente passar, do que eu tinha imaginado aqui, acho que a gente passou por tudo. Eu acredito que assim, nós estamos numa data muito oportuna, né? Que o governo postergou o prazo da declaração do imposto de renda da pessoa física desse ano, porque caso Legal. contrário era para ser até o final dessa semana. Mas aí o governo deu uma lambuja aí, deu mais 30 dias para a pessoa. Então, vão existir muitas situações, né, de pessoas que estão assistindo essa live hoje, estão se deparando, claro, putz, o que eu faço então de 2021 que eu já tributei tudo da pessoa física, que eu já não tenho como voltar no passado e arrumar, né? Então, aí é a dica que eu dou, né, o que eu falo para essas pessoas é que uma das coisas que você pode fazer é a escrituração do carnê-leão para que você tenha que pagar menos impostos. Mas isso, assim, eu coloco como uma situação paliativa, porque já passou, Perfeito. você não consegue voltar no passado, né, e abrir uma empresa no passado. Uhum. Então, se você está com problemas agora, para fazer sua declaração de imposto de renda agora, referente a 2021, existem alguns mecanismos, algumas situações que você pode tentar pagar menos impostos dentro da lei, sempre eu reforço isso, tá? Pagar menos impostos dentro da lei e você já pensar, já está atrasado, já pensar no planejamento tributário para 2022 para que esse problema não se repita em 2023. Porque senão a gente está falando em fazer um ajuste paliativo agora para pagar menos impostos, mas ainda não é o menos. Ainda assim não se compara
Eu tô falando pagar menos impostos, mas, tipo assim, porque é o menos ruim. Porque o bom mesmo é, tipo assim, é pagar o menos ruim possível em 2021 para acertar as contas com o Leão agora, que vai dar 20, 31 do 5, e já arrumar a casa, abertura de empresa, planejamento tributário, sucessório, societário agora, para em 2023 estar tranquilo. Distribuição de lucros isentos, imposto de renda, acertar a vida com o Leão e só alegria. Perfeito, perfeito. Então, acho que essa dica que você deu do carnê do Leão, acho que é bem interessante para quem eventualmente não pensou nisso lá atrás, né? Não quis se regularizar, não quis abrir sua empresa. Alçou voos maiores, como a gente mencionou, quer dizer, já está sendo tributado como pessoa física ou com a junção mesmo de outras rendas que a pessoa pode ter e que tem essa opção. Isso é bastante divulgado, as pessoas conhecem bastante sobre isso, Eduardo, é algo difícil de encontrar informação? Olha, não é muito divulgado. Lógico que se você pesquisar em YouTube e outras plataformas, você vai encontrar conteúdo, tá? Mas muitas vezes, por exemplo, também é uma coisa que é um serviço que a gente consegue prestar também, tá? Mas é uma coisa que uma pessoa consegue fazer desde que tenha uma certa noção de informática. Hoje em dia, ele já é 100% digital, direto no site do ECAC. Então, se a pessoa não tem uma familiaridade, porque a gente tá falando com produtores que têm familiaridade com tecnologia. Eu estou querendo dizer assim, que não tem familiaridade com burocracia. Tá? É um pouquinho diferente, entendeu? Com Se você certeza. der um treinamento para a pessoa gravar, editar, fazer tudo que vai fazer, a pessoa vai fazer com o pé nas costas. Mas se Com manda a certeza. pessoa fazer a declaração do imposto de renda, a pessoa já trava, entendeu? É. Então, se é divulgado, você tem conteúdo, só que se a pessoa não tiver uma certa cabeça, né, para essa parte burocrática do Brasil, é mais fácil contratar também o serviço para que seja feito. Perfeito, perfeito. Tá ótimo. Gente, outras pessoas entraram no fim, vou fazer mais uma aberturinha aqui para perguntas. E caso a gente não tenha nada, a gente encerra, claro. Vão ter outras oportunidades. Acho que eu e o Eduardo estamos cada vez mais aí estreitando essa parceria. Acho que até para conteúdos que a gente quer trazer para dentro da plataforma. Então, pessoas que tenham alguma preocupação, que todas devem ter, mas que tem de fato uma preocupação em ter a menor alíquota possível, de ter o maior lucro possível em cima de algo que é tão pesado aqui no Brasil, que é a carga tributária. Acho que vale a pena, primeiro, acompanhar outras lives que a gente venha a fazer, né, com outros temas que surjam também, e, claro, a conteúdos futuros que a gente venha acrescentar dentro da nossa plataforma. Vou dar aí mais um minutinho para ver se vem mais alguma pergunta. Caso não venha, vou agradecer a presença de todo mundo, que acho que foi bem interessante. Bastante gente conseguiu participar. Foi. Eu achei que a gente desenrolou bastante coisa. Deu sim. Bastante coisa. Aí, esperarmos realmente, né, que tenhamos muitos futuros milionários aí para administrarmos, tanto na Tripé quanto aqui na Result. Com certeza, com certeza. Pessoal, eu vou encerrar então. Obrigado mais uma vez pela presença, acho que foi ótimo. Dúvidas que tiverem, fiquem à vontade de entrar em contato, seja sobre a plataforma, seja sobre a própria assessoria jurídica que o Grupo Result dá. Fiquem à vontade em entrar em contato com a gente está aqui para eliminar qualquer dúvida, para facilitar a vida de vocês. E lembre-se, está começando, né? Está entrando nesse mercado, procura aquela plataforma que de fato está mais preocupada com quem está começando, né? Procura aquela empresa que está mais preocupada com quem está começando e não, eventualmente, ser mais um ali dentro de um grande bolo de pessoas. Obrigado aí pelos elogios de quem está gostando e espero que a gente se veja em próximos. Isso aí. Gente, muito obrigado. Conte conosco aqui, tanto nosso link na bio, quanto também no canal. Então, estaremos à disposição. Valeu, gente. Obrigado. Eduardo, valeu mais uma vez pela parceria, meu amigo. Valeu. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.